todas e todos aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Para a gente é uma grande satisfação, para mim uma satisfação maior ainda, né? Porque a gente está trazendo uma pessoa que eu admiro e que a gente convive já há um bom tempo. Além de tudo, né, a questão de ser diretor da divisão de ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química, o Marco tem todo um percurso na área de ensino de Química e há pouco tempo publicou um artigo com esse título, né? Foi, na Química Nova. Na Química Nova. E com esse artigo da Química Nova, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a história dessa área, que é a área de ensino de Química e a relação dela com a Sociedade Brasileira de Química, com a SBQ. Essa já é uma atividade que faz parte do ProfQui, que é o nosso programa de mestrado profissional em Química, e a gente achou interessante fazer pela primeira vez na história, então a gente está fazendo história aqui, né? História. Uma integração entre o programa da Química, que é bem tradicional, e o ProfQui, que está na nossa segunda turma nesse momento. Fiz o convite, foi prontamente aceito pelo professor Marlon, e aí a gente está fazendo essa integração entre os dois programas, porque é um tema bastante abrangente sobre a nossa Sociedade Brasileira de Química, em particular essa área de pesquisa que a gente chama de área de ensino de Química. Estou aqui com o lápis aberto do professor Marlon, mas ele não gosta muito de formalidades, fala assim, Amadeu, eu me apresento para o pessoal, não faço a leitura do lápis, não gosto dessa formalidade, então a gente vai pular a leitura protocolar e já vou passar a palavra para o professor Marlon, que vai falar um pouco sobre essa temática aqui para todos nós. Só recado bem rápido, está aberto a porta do fundo lá do nosso anfiteatro, se alguém precisar sair para qualquer eventualidade. A gente está filmando porque depois a gente vai compartilhar essa palestra com o ProfQui, que ele é um programa nacional em rede, coordenado lá pelo Rio de Janeiro, pelo FRJ, e coordenado também pela Sociedade Brasileira de Química. Então, várias palestras que acontecem no Brasil todo, dentro do programa de mestrado profissional, os coordenadores vão compartilhando para que a gente vá construindo essa rede de mestrado profissional. Então, só para não atrapalhar a filmagem, se precisar sair, a gente pede para que saia ali pela porta de trás, tá bom? Conversei com o professor Marlon, ele falou que a apresentação é de aproximadamente 1h30 e tal, e aí a gente pode depois da apresentação abrir para perguntas do público, da plateia, e aí, terminado todo o processo, a gente encerra o nosso seminário, a nossa palestra, conferência com o professor Marlon, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Marlon. Obrigado, Marlon. Tem que só apertar o badulac ali. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Então não vai precisar de microfone, né? o que é melhor. Bom, pessoal, Amadeu já foi muito gentil em suas palavras. Eu sou o Marlon, eu não gosto de apresentações longas. Eu sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, onde eu coordeno este laboratório com essa marca bonitinha aqui, ó, Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, que é um laboratório de pesquisa dentro do Instituto de Química, um laboratório de pesquisa em ensino de Química no Instituto de Química. Me auxilia nessa coordenação a professora Niwara, que inclusive estará aqui no EVEC, né, vai vir para o EVEC, que é um evento que eu vou falar aqui na nossa palestra também, tá? Na nossa conferência também. Eu não sou muito afeito a formalidades, se o Amadeu assim permitir. Se você tiver alguma dúvida durante a minha fala, levanta a mão que eu intrometo e não tem problema com esse tipo de coisa não, tá bom? Vocês é que decidem. Se vocês quiserem deixar eu falar até o final, eu falo até às 7 da noite, 8h30, né? Eu sou muito falador. Quanto à admiração, a recíproca é verdadeira, principalmente para um pesquisador tão novo e tão competente quanto é o Amadeu. Então, pessoal, vou falar para vocês sobre o ensino de Química e os 40 anos da SBQ. Os 40 anos da SBQ, eles se misturam com a história do ensino de Química, é o que eu vou tentar mostrar para você. Tem alguns marcos que vão definir o ensino de Química no Brasil e como eles se misturam com esses 40 anos da SBQ. Tá? Mas eu acho que o primeiro momento de fala que eu gostaria de falar para vocês é uma definição rápida do que seria esse tal desse ensino de Química, né? Então vamos lá. Primeiro,
o que a gente conhece? Essas áreas clássicas, que a gente chama de área clássica. O que é área clássica? Isso aqui não é orgânica não, tá, gente? Isso aqui é erro do digitador. Nossa, quem foi esse digitador, será, né? Orgânica, inorgânica, físico-química e analítica. Por que a gente chama isso de área clássica? Porque em todos os institutos de química, em todos os programas de pós-graduação em química, quase não há mais necessariamente essas áreas. Hoje você tem físico-química orgânica, bioquímica, orgânica misturada com analítica, farmacêutica, um monte de outras sub-áreas que todas foram derivadas dessas grandes áreas clássicas da química. Vários programas, você ainda defende, por exemplo, mestre em química orgânica, mestre em inorgânica, mestre em físico-química, mestre em química analítica. Essas foram consideradas as 4 grandes áreas clássicas de dentro do que a gente conhece como química, né? Bom, existe a partir, vamos dizer assim, a partir do começo da década de 70, uma nova área que a gente chamaria de ensino de química. Aí, eu vou defender aqui publicamente que eu acho que o ensino de química é sim uma área da química. Então, você teria 4 grandes áreas clássicas como orgânica, inorgânica, físico-química e analítica e a área de ensino de química. Então, eu defendo a área de ensino de química como uma grande área da química. Mesmo porque os nossos licenciados fazem curso de química, na verdade, e há uma grande quantidade de licenciados que fazem mestrado em química analítica, em orgânica, em inorgânica, ou fazem mestrado na área de educação ou na área de ensino de química. De qualquer forma, em ele fazendo a licenciatura, ele vai ter contatos com professores da área de ensino de química. Olha só, da área de ensino de química, que para mim é uma área da química. Bom, por quê? Nós consideramos que seu objeto de investigação também é o conhecimento em química, assim como as outras. Se as outras áreas têm como área de investigação a química, o ensino de química também tem como área de investigação a química. Mas de que maneira? Diferentemente das demais sub-áreas, o objeto de estudo não é o conhecimento por si só, mas as questões relacionadas à sua apropriação no ambiente escolar. Ou seja, nós também estudamos o conhecimento químico, nós também pesquisamos o conhecimento químico, mas direcionados à questão de como é a apropriação desse conhecimento químico no ambiente escolar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, uma vez que eu escolho a área de ensino de química, obviamente eu tenho que dominar o conhecimento químico, o conhecimento em química, né? Por que a gente insiste nisso? E se brincar, o Amadeu deve ter falado isso para vocês 988 vezes. Por que a gente insiste nisso? Porque a gente não quer a pecha de que eu escolhi a área de ensino de química porque eu não sei química. Não, tem que ser o contrário. Eu escolhi a área de ensino de química porque eu domino o conhecimento químico. Bom, 2 frases importantes, eram 3, mas eu tirei uma, então estou com problema de número, né, hoje, tá vendo? 3 frases importantes para caracterizar a educação química. Eu peguei com 20 anos de diferença. Olha essa aqui do professor Fraser, de 1982, quando ele fez uma palestra no primeiro ENEC, Encontro Nacional de Ensino de Química. O professor Fraser falou o seguinte: a educação química é uma área de estudo sobre ensino e aprendizagem de química em todos os níveis, onde a melhoria de ambos se constitui no objetivo fundamental das pesquisas na área e os problemas pesquisados são formulados por professores de química. Vejam bem, Fraser, em 82, já falava da importância de se entender o conteúdo de química em todos os níveis, para a definição de área de pesquisa. A professora Roseli Schnetzler, em 2002, 20 anos depois, nos diz: domínio do conhecimento químico é condição necessária para o propósito e desenvolvimento de pesquisas no ensino, mas não é suficiente, dada a complexidade de seu objeto, das interações humanas e sociais que o caracterizam. Então, a área de ensino de química, ela precisa do conhecimento químico, mas ela precisa dos conhecimentos relacionados, dos conhecimentos pedagógicos, dos conhecimentos relacionados à sociologia, dos conhecimentos relacionados à educação.
Então, um pesquisador da área de ensino de química é um pesquisador que vive em dois mundos. O mundo da educação, o mundo da química. Não é? E faz a interface entre as questões pedagógicas e entre o conteúdo de química. E nessa interface entre a química e a educação, ele pesquisa as questões químicas e de formação relacionadas a essa interface. Bom, aí você me pergunta, para que pesquisar o ensino? Para que a gente vai pesquisar isso? Precisa de pesquisar isso? Principalmente devido a cursos de licenciatura pouco eficientes para a formação de professores. E é comum encontrarmos em inúmeros colegas, infelizmente, uma visão muito simplista da atividade docente. Ou seja, infelizmente, as universidades públicas no Brasil formam professores em quantidade menor do que as universidades particulares. Você tem mais professores formados por universidades particulares do que professores formados por universidade pública. Então, no geral, a formação é necessariamente ruim. No geral, nós não temos uma boa formação de professores, a não ser em várias universidades públicas. E os colegas, vários colegas, nós evoluímos muito nos últimos anos, mas ainda existem colegas que dizem que para ensinar alguma coisa, basta saber um pouco de conteúdo específico e utilizar algumas técnicas pedagógicas. Então, é uma visão simplista do ato de ensinar. E essa visão simplista do ato de ensinar traz também uma visão simplista da própria pesquisa na área de ensino de química. Mas para quê? Mas mesmo assim a gente continua tentando pesquisar. Por quê? Porque o mundo muda. A forma de ver esse mundo também muda. E o ensino deve mudar e as pesquisas em ensino também devem considerar tal foco. Ou seja, a nossa preocupação maior hoje como pesquisadores da área de ensino de química é como o mundo evolui. Eu vou te dar um exemplo simples. Só hoje aqui com o Amadeu eu aprendi 4 maneiras diferentes de fazer gravações, 4 maneiras diferentes de recuperar carregadores. E olha que eu gosto de tecnologia. Eu estou dizendo isso para você porque em 2002, quando eu entrei no doutorado, eu ainda fazia pesquisas em artigos científicos em papel, no Chemical Abstract, na biblioteca. Hoje, vocês fazem pesquisa de artigos científicos na internet. Todas essas pequenas diferenças vão redundar numa formação diferenciada. Então, precisa-se sempre de fazer novas pesquisas, exatamente porque o mundo muda. Porque a sala de aula muda, os professores mudam e os formadores mudam. A minha maneira de formar um professor já é diferente da maneira de formar um professor que o Amadeu faz, que é um pesquisador mais novo. Isso tem que ser levado em consideração nas pesquisas. Eu, como um pesquisador mais antigo, tenho que considerar que as pesquisas dele relacionadas à formação têm um outro viés, têm um outro referencial mais moderno. Isso é importante na área de pesquisa em ensino de química. Aliás, isso é importante em qualquer área de pesquisa. Bom, a área tem referencial? Ou, isso aqui eu ouvi nos corredores do Instituto de Química, na década de 0 até 10. Ou, é só fazer essas coisas do ensino? Às vezes a gente, como pesquisador da área, ouve esse tipo de coisa, mas vocês só fazem essas coisas do ensino. O que seriam essas coisas do ensino, professor Amadeu? Eu não tenho nem ideia do que seja. Por quê? Porque temos que ter referencial, assim como qualquer área de pesquisa. Se é área de pesquisa, ela tem que procurar um referencial, ela tem que procurar um método, né? A parte introdutória de qualquer pesquisa é exatamente igual. Uma pesquisa na área de química analítica tem os mesmos preceitos de uma pesquisa na área de ensino de química. Precisa de referencial, precisa de método. Só que os nossos referenciais são diferentes, assim como os nossos métodos são diferentes. Mas é pesquisa do mesmo jeito, da mesma forma. Nós temos que mostrar mais o nosso referencial teórico. Por quê? Porque a ciência é sempre realizada a partir do consenso existente em qualquer área. Então, nós somos uma área que ainda busca alguns consensos, ainda busca uma série de referencial, exatamente porque é uma área considerada nova. Ela não tem mais do que 50 anos como área, definitivamente.
Então ela ainda busca consensos, ela ainda busca método, ela ainda busca referenciais. Mas ela não deixa de ser uma área, porque apesar dela buscar, ela já tem uma série de referências, ela já tem uma série de métodos, ela já tem uma série de resultados baseados nessas referências e nesses métodos. E até para sair desse consenso, a gente vai precisar dele. Por quê? Há uma profusão de trabalhos ainda em todas as áreas, mais nessas áreas novas, que não tem referência e que se dizem de ensino. Então, tem muito trabalho que fala assim, não, isso aqui é um trabalho da área de ensino de química, mas não é. Porque é um trabalho que não tem referencial, é um trabalho que não tem método, é um trabalho que no máximo é uma contribuição para a área de ensino de química, mas não é um trabalho de pesquisa na área de ensino de química. Então essas coisas têm que ser diferenciadas. O que eu faço? Pesquisa na área de ensino de química ou contribuições ao ensino da química? Viram a diferença? Isso é extremamente importante para vocês que estão no mestrado ou adentrando no doutorado. O que eu faço? Eu faço pesquisa em ensino de química ou eu estou fazendo contribuições ao ensino da química? A seção de educação da Química Nova, ela tem artigos de pesquisa em ensino de química, um pouco menos, e tem uma série de artigos que são contribuições ao ensino da química, em todos os níveis. Essa diferenciação tem que ser feita, para que a gente entenda melhor a área. Bom, feita essa pequena introdução, onde e quando começou essas ideias relacionadas a ensino de química e ensino de ciências? Como é que começou isso? Quem teve a primeira preocupação? Todo mundo só trabalhava com química? Quem pensou a primeira vez nessas questões de ensino de química? Então é preciso contextualizar. Primeiro, na década de 50, década de 60, por aí, nessa faixa, depois da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 60, foram produzidos esses sistemas apostilados, ou sistemas de livros didáticos, conhecidos como CBA, que são sistemas apostilados químicos, Keynes, que é a química, uma ciência experimental, e o Nuffield, que é britânico, todos nessa época aí, depois da Segunda Guerra até o final da década de 60. O que eram esses sistemas apostilados? Pensa bem, você é um país grande, capitalista, que está começando a querer dominar o mundo depois da Segunda Guerra. De repente você vê um país considerado comunista que chega ao espaço. A nave sai da Terra e pousa na Terra. As naves russas não pousavam no mar, não caíam no mar. As naves russas pousavam em terra com o astronauta. Deve ter morrido uma quantidade grande de astronautas até eles acertarem esse pouso. Mas de qualquer forma, antes morreu bastante macaco. Mas de qualquer forma, o primeiro país a lançar um homem no espaço foi a Rússia. Na época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, pensa o seguinte, você é um país capitalista, pós-guerra, tentando dominar o mundo, e vê um país comunista chegar no espaço primeiro do que você. Então o que eles fazem? Nós precisamos melhorar a nossa ciência de tudo quanto é tipo de maneira, gente. Vamos melhorar a nossa ciência, porque olha lá, os soviéticos estão ganhando da gente, eles vão chegar na Lua primeiro que a gente. Como é que a gente faz? E aí começa uma profusão de materiais didáticos nos Estados Unidos que tinha a premissa de aprendizagem por descoberta. Por quê? Para formar microcientistas. Você já vai metendo ciência nesse menino desde o nível fundamental, para ele já sair do nível médio manjando de ciência, para entrar na universidade ou nos colleges americanos entendendo de ciência, para fazer ciência de qualidade e ultrapassar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? A gente chama isso na literatura de efeito Sputnik. Por que efeito Sputnik? Porque a nave que saiu do espaço pela primeira vez era a Sputnik, né? Se eu falar Sputnik aqui, eu apanho da Agostina. Agostina é a pessoa que trabalha comigo e ela fez graduação e mestrado na Rússia. E ela não fala que não é Sputnik, não, é Sputnik. Que eu não vejo diferença até agora, porque eu sou... Bom, a aprendizagem por descoberta, meninos e meninas, leva a ênfase na experimentação e no método como verdades absolutas. Então, o que esses materiais faziam? ênfase em experimento e ênfase na verdade absoluta. Ou seja, o experimento serve para comprovar a parte teórica. Isso que esses materiais faziam. E isso, obviamente, veio parar no Brasil, né?
Então, qual que era o objetivo? Formação de pequenos cientistas, e no Brasil isso se transformou nos famigerados kits. Não sei se alguns de vocês já tiveram contato com kits na escola. Ou seja, o kit vem pronto para o professor aplicar na sala de aula. Já viram isso? Isso, para você ter ideia. Você tem em grandes universidades, você ainda tem os kits. No estado de Goiás, crianças, os governadores, na década de 80, compravam o que a gente chamava de carrinho de picolé. Que era um negócio desse tamanho aqui, assim, ó, uma caixa grande com roda, e o professor levava aquilo para a sala de aula, assim, ó, cheio de kits de experimentos de biologia, química e física. Prontos. Era só ele abrir e repetir o que estava lá, e a aprendizagem por descoberta acontecia de maneira automática, não é assim? Não. Só que tinha um problema. O governo comprou mais de 300 kits para todas as escolas e o kit não passava na porta da sala. Você acredita, Amadeu? Não passava na porta, gente, o negócio. Aí o professor tinha que chegar na porta da escola, abrir o kit, levar tudo para a sala de aula, fazer o negócio, depois pegar e voltar com o negócio para dentro do kit. Bom, o que aconteceu? Os kits foram deteriorando, e você vê os kits todos abandonados nas escolas lá, não é? A gente sabe que kits não funcionam. E o pior de tudo, no ano de 2014, uma grande geneticista, Maiana Zatz, que estava à frente da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, junto com o professor aqui do Instituto de Física de São Carlos, o Banhato, me fugiu o nome, Vanderlei Banhato, quiseram reativar os kits em todas as escolas e fizeram um acordo de milhões de reais com o MEC para a produção de novos kits. Porque na cabeça deles, os kits funcionavam, que era uma beleza na época deles. A gente sabe, por pesquisas na área de ensino de química, não contribuições, por pesquisas na área de ensino de química, que os kits não funcionam. Que os kits, por aprendizagem de descoberta, não levam à melhoria da aprendizagem do conhecimento científico. Quem mostrou isso? Quem pesquisou isso? Pesquisadores da área de ensino de química, ensino de ciências. E aí, as divisões de ensino das sociedades escreveram uma carta para a Academia Brasileira de Ciências dizendo que existia uma farta literatura que mostrava que esses kits não funcionavam e por que não funcionavam. Nós somos solenemente ignorados. Os kits foram produzidos e já estão sendo abandonados. Né? Bom, as abordagens, quando começou, eram todas quantitativas, né? Se fazia pesquisa por quantidade, por produto final, como é nas áreas clássicas. Né? Então, o começo de nossa área, as abordagens eram quantitativas. Esse tipo de coisa, aprendizagem por descoberta, vamos enfiar ciência nos meninos, vamos fazer microcientistas, kits, etc., vai durar até a metade da década de 70. Então, ele faz um crescimento grande e vai descendo até na metade da década de 70. Bom, isso é em termos de pesquisa desse jeito. Isso foi chegar no Brasil na década de 80. E ainda tinha kit na escola na década de 90. Triste, né? Mais uma realidade. Bom, os educadores, de maneira geral, sentiram a necessidade de outras perguntas. Então, não era só formar microcientistas. Não era só colocar uma série de kits na escola. Tinha que se perguntar, por que, afinal, esse sujeito aprende? Como esse sujeito aprende? E, se ele aprende como ele aprende, como isso ainda pode ser melhorado? Essas perguntas começaram a pulular na cabeça de alguns pesquisadores. Tanto pesquisadores formados em faculdades de educação, quanto pesquisadores, vamos falar especificamente de química, com mestrado e doutorado em química básica, em química técnica. Ou seja, eu vou chegar a falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. A origem da nossa área como ensino de química também está muito ligada a pesquisadores da área de química, que começaram a se preocupar com o que era ensinado tanto na universidade quanto no nível fundamental, no nível básico, fundamental e médio. Nós temos pesquisadores que fizeram mestrado e doutorado em ensino de química mesmo na década de 70? Sim, nas faculdades de educação. Mas nós temos uma grande quantidade de pesquisadores
que iniciaram o ensino de química, que a gente chama de migrantes. Ou seja, o sujeito fez um mestrado e um doutorado numa área técnica e migrou para o ensino de química. Eu vou te dar o melhor exemplo de todos. Maria Eunice Ribeiro Marcondes, da USP. Foi considerada uma das melhores fotoquímicas da década de 70. Ganhou prêmios de fotoquímica em congressos nacionais e internacionais de fotoquímica. Foi a fundadora do GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Química da USP. Ela é uma migrante. Ela não fez mestrado e doutorado na área. Ela fez mestrado e doutorado em fotoquímica. Você imagina o quanto ela deve ter sofrido na USP, na década de 80, por ter abandonado a fotoquímica e abraçado o ensino de química. Mas a gente vai chegar lá. No Brasil, os primeiros trabalhos isolados de alguns pesquisadores, como por exemplo a Maria Eunice, entre outros, que ainda vou falar um pouco mais para frente, começam na década de 70. E eles eram publicados em congressos que não eram da área de ensino, porque não existiam congressos da área de ensino de ciências. Eles eram publicados aonde? Em congressos da ABQ, para quem não sabe, Associação Brasileira de Química, que é a associação de químicos mais antiga do Brasil, que ainda existe até hoje, e trabalhos na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esses eram resumos, ou no máximo trabalhos de 2, 3 páginas. Ou seja, não existiam artigos científicos necessários da área de pesquisa em ensino de química, mas pequenos trabalhos que mostravam o início da área de pesquisa. Ainda nessa época, paralelo a esses pequenos trabalhos que estavam iniciando as questões de pesquisa, uma série de contribuições ao ensino, ou seja, a pessoa fazia várias contribuições ao ensino da química, partindo do pressuposto que aquilo fosse pesquisa na área de ensino de química. Mas vejam bem, isso foi importante também para o desenvolvimento da área de ensino de química. Isso é ainda importante na minha percepção, tá? Alguns poucos pesquisadores, aí eles começaram a pensar o seguinte, pô, gente, eu só publico na ABQ, um congresso da ABQ. Aí tem o congresso da SBPC. Gente, a gente precisa de um lugar para nós. Precisa de um lar, de um lugar para chamar de nosso, de um congresso para chamar de meu. Né? O que a gente pode fazer? Ou seja, eles começaram a se preocupar de que podia se reunir em algum lugar para fazer essas discussões que eram muito pequenas, mas extremamente necessárias. Estavam crescendo cada vez mais essa necessidade de pesquisar os problemas relacionados ao ensino de química. Então, só que no meio do caminho tinha a ABQ. Quase ninguém fala isso. Dificilmente você vai enxergar que o ensino de química brasileiro tem uma dependência com a Associação Brasileira de Química. De que maneira? Olha só. Em 1972, é publicado o primeiro artigo de fato com essa alcunha. Olha só. Ensino de Química. O autor foi Peter Lowenberg, que era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse artigo está publicado nos Anais da ABQ, no volume 28, disponível no site da ABQ. O que ele discutia aqui? Currículo. Só que ele discutia currículo com o referencial que nós temos hoje? Não. Ainda era uma coisa muito superficial. O Peter tinha uma preocupação. Gente, o que nós estamos formando? Quem nós estamos formando? Nós estamos formando um químico industrial? Nós estamos formando um bacharel? Quem é o nosso licenciado? Existe um licenciado? Era uma preocupação, muito mais uma preocupação do que necessariamente um trabalho de pesquisa aprofundado em ensino de química. Mas a gente pode falar que foi o primeiro artigo com alcunha em ensino de química publicado no país. Depois, em 79, esse artigo aqui, ó, também da Federal do Rio Grande do Sul. Ensino de Química no Brasil, problemas e perspectivas. Foi no volume 30, números 1 e 2 do Anais da revista Anais da ABQ. Ó, 79. Ó, 72, pulou um certo tempo, 79. Nesse intervalo aqui, ó, pequenos trabalhos nesses congressos que eu falei para vocês anteriormente, ABQ ou SBPC. Em 79, esse trabalho, Ensino de Química no Brasil. Ele era uma retomada desse trabalho de 72, dizendo, e aí, em que pé estamos? Lembrando que em 79 foi publicada a Lei da Anistia, durante ainda o golpe militar. Né? Então, existia uma preocupação. O que é o ensino de química hoje, nesse regime militar, no período da anistia? E ele vai falar sobre como é o ensino médio, o que está acontecendo, se está de acordo ou não
com a Lei de Diretrizes Básicas de 72 e assim por diante. Olha só, em 1980, o volume 31. Projetos Modulares de Química. Sabe quem é esse rapaz aqui, ó? Júlio me fugiu, esse é esse F me fugiu, o que é. Eu sei que é aquele autor de livro didático, o Ser Química, já viram? Ser Químico, Ser Completamente Químico, alguém lembra do nome do livro? Júlio César Foschini Lisboa, lembra aí? Foschini Lisboa. É autor desse livro didático que passou nas duas últimas PNLDs, Programa Nacional do Livro Didático, que era um cara que já trabalhava no GPEC. E ele publicou nos Anais da ABQ em 1980, volume 31. É Ser Química. Ser Protagonista, lembrei. Ser Protagonista. É o Ser Protagonista. Ser Química. Ser Protagonista. E ele já publicou, ó, em 1980, se ele publicou agora com um livro didático em 2018, em 1980 ele devia ter 12 anos, o Júlio César Foschini Lisboa. Né? Deve ter publicado com 10 anos. Bom, olha esse artigo aqui. Descrição, planejamento, implementação e resultado de uma disciplina de História da Química. Olha quem? Chassot. Descrição do funcionamento de uma disciplina de Química Geral. Olha quem? Chassot e Chassot. Quem é esse segundo Chassot? Estou tentando saber até hoje. Será que é a esposa dele, Amadeu? Eu sei que esse Chassot aqui é ele, porque está lá, aí Chassot. Agora, BC Chassot, porque na revista, gente, não escreve quem que é o D e o C na revista. Está lá só DC. Eu acho que é depois de Chassot. Depois de Chassot, muito bem, professor. Como o referencial antigo da nossa área, né? Antes de Cristo. Antes de Cristo, depois... Ou pode ser assim, ó, Chassot, esse Chassot aqui é da Marvel e esse Chassot aqui é da DC. Pode ser isso também. Tá gravado. Tá gravado. Vai pro Brasil inteiro. Perdão, pessoas do Brasil inteiro. Olha essa aqui. A experiência falha como auxílio pedagógico no ensino de química, de Frugoni, também na década de 80. Mas olha que mais engraçado é que eu queria falar para você aqui agora, Amadeu. Em 2003, foi o último volume dos Anais da ABQ. O último volume. Ela parou de ser publicada em 2003. E nesse último volume de 2003, número 3, quem abria essa revista era um artigo meu. E quem fechava era um artigo do Wilma. É por isso que ela fechou, tá vendo? Não pode ter sido coincidência. Ou seja, o último artigo da revista Anais da ABQ, que foi uma revista importante, publicada desde 1945. Ou seja, olha só, pessoal, ó, 52 volumes. Um volume por ano. E quase ninguém conhece essa revista mais. É uma pena ela de fato ter fechado, né? De fato, foi eu e o Wilma que fez ela fechar. O Wilma, para quem não conhece, fez o doutorado aqui, na Unesp, aqui nesse Instituto de Química, na área de ensino de Química também. Então, como eu abri o número e ele fechou o número. Aí o pessoal não aguentou, fechou a revista. Bom, voltemos à linha do tempo. Eu quis fazer essa parada aqui porque quase não se fala nisso, né? Na importância desses pequenos artigos nos anais da ABQ para o próprio nascimento da SBQ. Aí, pessoal, começa a aparecer os primeiros trabalhos publicados no Brasil com o que eu chamo de especificidade. O que é especificidade? Trabalhos, de fato, que consideravam referências e métodos na área de ensino de Química. Então, isso é que eu chamo de especificidade. Não eram simples contribuições mais. Eram agora específicos. Isso entre 76 e 78 na SBPC-SBQ. Por quê? Porque a SBQ foi fundada em 78. Em 1978 se funda a SBQ. Como ela se funda? A SBQ ela é uma dissidência da Associação Brasileira de Química. Porque a Associação Brasileira de Química tinha muita ligação com indústria e uma ligação um pouco menor com questões acadêmicas. Existia uma preocupação de uma série de pesquisadores da ABQ de que precisava de um aprofundamento acadêmico maior em uma sociedade científica. Dessa dissidência nasce dentro da SBPC a Sociedade Brasileira de Química. Então, as reuniões da Sociedade Brasileira de Química aconteceram até 1989 dentro da SBPC.
A primeira SBQ fora da SBPC foi em 1990. Até 89, ela acontecia conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Pesquisa, com as reuniões anuais da SBPC. A primeira reunião anual, em 1978, teve a primeira sessão coordenada da área de ensino de Química. Em 78, existiu a primeira sessão coordenada. O que é uma sessão coordenada? Exposição oral de trabalhos na área de ensino de Química. Isso acontece em 78. Estavam presentes, segundo o artigo da Schnetzler, umas 40 pessoas, entre elas a própria Roseli Schnetzler, o Luiz Pitombo, a Maria Eunice Ribeiro Marcondes, o Ernesto Gisbrecht. Não sei se é isso não, tá, gente? Pode ser Giesbrecht, pode ser Geisbrecht, pode ser qualquer coisa. Segundo a Roseli, aí em conversas informais, né? Segundo a Roseli e a própria Maria Eunice, o Ernesto Geisbrecht, que chega na USP na década de 50, já era preocupado com as questões da licenciatura. Ele foi diretor do Instituto de Química várias vezes e ele tinha uma preocupação grande com o tipo de profissional, professor que era formado. Então ele estava presente nessa primeira sessão coordenada. E existia Chassot. Aí a própria Roseli escreve entre outros. Isso quer dizer que ela considera importante esses. Esses entre outros ela esqueceu. Mas existiam as pessoas lá. Eu não vou falar para vocês, porque nessa época acho que eu não tinha nascido ainda. Mentira. Bom, ela cita mais, ó. Ático Chassot, essa professora da UFMT, Letícia Parente, o Tavinho, da UFMG, Luiz Otávio Amaral, o Pitombo de novo, o Mansur Luft, o Otávio Maldaner, que todo mundo já estudou em algum livro dele, vou mostrar aqui agora mesmo, o Roberto Ribeiro da Silva. O Roberto Ribeiro da Silva é migrante, mestre e doutor em Química Orgânica. O Romeu, o Roque Moraes, o Romeu é eletroquímico, trabalha até hoje com eletroquímica na UFSCar, mas tem contribuído bastante na área de ensino de Química. Dentre outros, que ela também não cita, ó, dentre outros. Ela cita esse. Deve ser a memória que vai acabando, tem razão, né? Então, a gente pode dizer, eu gosto de falar isso aqui, ó, não se pode falar em nomes únicos, mas em nomes importantes. Esses foram nomes importantes para o começo da pesquisa e ensino de Química no país. Mas foram os únicos? Não. Foram os que aparecem nas publicações, aparecem nas memórias destes pesquisadores. Provavelmente foram os que mais trabalharam pela área no começo dela. Mas não quer dizer que, não posso dizer que foram os únicos. Não tem como dizer que foram outros. Saí da filmagem aqui. Tava na filmagem. Bom, por quê? Trabalhos nessa seara, com ou sem aprofundamento, pululavam, eu sempre quis usar essa palavra numa palestra, pululavam em alguns eventos desde a década de 60, impulsionados por quê? Por interessados na área. Sempre houve interessados na área. Às vezes eles não sabiam como fazer, às vezes eles não sabiam que podia se tornar uma área de pesquisa, mas interessados na área sempre teve. E sempre existem hoje ainda, em todos os institutos. Às vezes o cara não é, não sou um pesquisador da área de ensino de Química, mas eu gosto do ensino de Química, vou fazer uma contribuição. Entenderam? Mas pesquisa na área de ensino de Química vocês estão vendo em vossos mestrados, que é completamente diferente de fazer contribuições. Já falei isso umas 5 vezes, por quê? Porque é importante que você diferencie isso. O que é pesquisar na área de ensino de Química e o que é contribuir para o ensino da Química, não é? Bom, e os marcos da área? Vou fazer um histórico a partir dos marcos da área do que a gente chama de ensino de Química. No artigo de 2002, a Roseli Schnetzler, ela diz que os marcos são criação da divisão de ensino da SBQ, em 1988, o Encontro de Debates em Ensino de Química, em 1980, o Encontro Nacional de Ensino de Química, em 82, entre outros encontros, as coordenadas de sessões orais na SBQ e os trabalhos na seção de Educação em Química Nova. O 4, os projetos da divisão de ensino, que a SBQ chama de DED, e a Química Nova na escola. A formação de mestres e doutores. E ela fala os livros da área de ensino de Química. Aí, para essa palestra, eu adicionei aqui, ó, como marco, revistas da área e os livros da área de ensino de Química, porque no artigo dela, ela não considera marco criação de revistas. Exatamente quando ela escreve o artigo em 2001, não existiam muitas revistas na área de ensino de Química. Então ela não considerou marco, que agora é.
E, claro, a criação da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, como eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante. Respeitosamente, eu vou discordar da Roseli. Eu vou começar pelo marco 2. Ela acha que o primeiro marco de criação da área de ensino de Química é a criação da divisão de ensino. Eu não. Olha só, discordando da Roseli, né? Pode isso, Arnaldo? Mas é uma discordância respeitosa. Eu acho que eu começaria por aqui, ó, pelo 2. Depois eu voltaria no 1. Para mim, o marco do ensino de Química no Brasil é o EDEC em 1980 e depois o ENEC em 82. Por isso, eu vou fazer um histórico para vocês em relação aos marcos dessa área, começando pelo 2, que eu vou chamar de 1, que é o marco 1, os EDECs, os ENECs, os ECODECs, até chegar aos EVECs. Então, o que é ENEC? É o Encontro Nacional de Ensino de Química. Se você não foi, vá em algum. Não é possível você fazer pesquisa em ensino de Química e não ir a um Encontro Nacional de Ensino de Química. É lá que se congregam todos os pesquisadores da área de ensino de Química. Porque é o maior encontro da América Latina sobre ensino de Química. Bom, o primeiro foi em 1982, em Campinas, São Paulo. Olha lá, primeiro. E o último foi em 2018, em Rio Branco, no Acre. Extremamente representativo, vou falar para vocês. Que foi o 19º. Então, já temos 19 encontros nacionais de ensino de Química. E isso é um marco, ó. Em 82 foi feito o primeiro encontro nacional de ensino de Química. Beleza. Tá lá, ó, primeiro encontro nacional em 1980. Onde ele foi? Campinas. Inscritos, aproximadamente 300. Não existe um número. Eu já perguntei para a Roseli, eu já perguntei para a Maria Eunice, quantos tinha no ENEC? Elas falaram, uns 300. Mas assim, o número certinho, vocês não tem não. Uns 300. E trabalho completo tinha? Não, nessa época não tinha trabalho completo. E resumo? Tem que olhar nos anais. E aí você procurar um anais dessa época, meu amigo, é uma dificuldade. Mas a gente está atrás. Né? Nós temos uma ideia agora, nessa próxima gestão da divisão de ensino, que é publicar na página todos os anais. Então nós estamos atrás disso já colocamos um detetive. Em 1984, 2 anos depois, foi feito em São Paulo. Aí eu fiz a mesma pergunta, o que elas falaram? Uns 300. Em 86 foi feito em Curitiba, no Paraná. De novo, uns 300. Aí em 88 elas vão aumentar. E aí, uns 400. Em 90, em Porto Alegre. E aí, Porto Alegre? Uns 400. Em 92, em São Paulo, elas já aumentaram. E quando é? Uns 500. Belo Horizonte, 400. Não sei porque que elas diminuíram de São Paulo para Belo Horizonte, né? Aí, de 94 para 96, ó, eu pus de vermelho por quê? Porque foi a primeira vez que sai do sul-sudeste, do eixo sul-sudeste. Vai para o centro-oeste, ó, em Campo Grande, que deu aproximadamente 400 pessoas. E em 98, ele sai do eixo sul-sudeste, centro-oeste e vai para o nordeste. Aqui eu perguntei pessoalmente para a professora que fez o evento lá em Sergipe, lá em Aracaju. E ela falou o quê? Uns 400. Aí não, pessoal. Aí 2000 o negócio já muda de figura lá. Já tinha quantos? 912. Porque aí já tinha certeza, né? Em 2000, em Porto Alegre, ó, foram 912 inscritos. Trabalhos completos ainda não haviam. E 135 resumos na área. Em Recife, 950, 181 resumos na área. Em 2004, foi feito em Goiânia, eu era um dos organizadores. Nós tivemos 1.392 inscritos e 267 resumos. Eu era organizador, eu tinha uns 17 anos aqui, tá, gente? Eu sou um desses dúvidas aí. Né? Você estava aqui também? Você tinha o quê? Uns 10 anos. Esse pessoal acha que a gente é velho, né? Não sei por que isso. Bom, em 2006 em Campinas, ó, aproximadamente 1.000 inscritos. Aqui em Campinas aparece pela primeira vez os trabalhos completos. A partir de 2006, completando 25 anos de ENEC, passa-se a aceitar trabalhos completos de 8 a 12 páginas. Então nós tivemos 250 resumos. Em 2008 em Curitiba, 1.200 inscritos, 200 trabalhos completos, 262 resumos.
Brasília, 212 trabalhos completos, 355 resumos. Está vendo o que está crescendo, pessoas? Salvador, 2.000 inscritos, 324 trabalhos completos, 565 resumos. Ouro Preto, 2.000, 420, 600. Florianópolis, 2.300, 771 trabalhos completos e 823 resumos. Aí você fala, Rio Branco, no Acre, eu pus de vermelho, por quê? Foi a primeira vez desde a criação do ENEC que foi feito no norte do país. Isso foi extremamente significativo. Só que o deslocamento é difícil ou é fácil? Muito difícil. E aí nós tivemos 602 inscritos, aproximadamente um terço, ou um pouco mais de um quarto, um terço de pessoas. Mas o que é mais significativo, que eu acho, eu falei na abertura lá, pelo menos quase 50% dessas pessoas eram todas da região norte. Uns 300. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer inclusão. Ou seja, a área sai do discurso e vai para a prática. Uma coisa é a área ter o discurso de inclusão, outra coisa é fazer a prática de inclusão. Não é porque nos outros eventos nós tínhamos pessoas da região norte? Sim. No máximo 10 a 20 pessoas. Aqui nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas da região norte. E 183 resumos. O próximo será em Pernambuco, não se sabe aonde ainda. Nós estamos torcendo para ser em Porto de Galinhas. Isso. A primeira vez que o número de trabalhos... Olha que observação que eu não tinha visto. A primeira vez que o número de trabalhos completos é superior ao número de resumos. Ou eu errei. Então vamos lá. Acho que uma consideração importante. Pode falar. É que se a gente pegar de 2016 para 2018, foi quando começaram os cortes, né? De bolsas, de auxílio. Sim, vamos voltar lá para... Muito bem, exatamente. Tem essas diferenças de... A crise, né? Talvez seja melhor ver aqui, ó. Eu fiz um gráfico de 2000 para frente. Olha só, isso aqui é o crescimento dos resumos, ó. Olha os resumos crescendo, dá uma estabilidade, cresce e cai. Mas note que os resumos no norte já são equivalentes aos resumos de Recife e de Porto Alegre, mesmo sendo no norte. Olha outra coisa interessante, trabalhos completos que começam em 2006, sobe, e pela primeira vez cai. Mas olha só, quando ele cai em 2018, ele já é maior que 2010 para trás. Mesmo sendo no norte. E outra coisa que eu acabei de ver agora, que a professora, como é que é seu nome? Isabela apontou aqui pra gente, é a primeira vez que o número de trabalhos completos é maior do que o número de resumos. Era um dado que eu não tinha visto, apesar de ter feito o gráfico. É o estagiário, não vê essas coisas, tá vendo? Onde foram os ENECs? 7 foram no Sudeste, 5 foram no Sul, 3 no Centro-Oeste, 3 no Nordeste e 1 no Norte. Olha só, 63% no eixo Sul-Sudeste. Isso tem que começar a mudar, na minha percepção. Se nós temos um encontro nacional, ele não pode ser centrado no eixo Sul-Sudeste. Isso é uma coisa de perspectiva para a área, né? Olha só, São Paulo teve 5, Paraná 2, Rio Grande do Sul 2, Minas Gerais 2, Mato Grosso do Sul 1, Sergipe 1, Pernambuco 1, Goiás 1, Santa Catarina 1, Distrito Federal 1, Bahia 1, Acre 1. Então, foram contemplados até agora somente 44% dos estados. Olha que interessante, no Sudeste ainda faltam o Espírito Santo e Rio, que nunca sediaram um ENEC. No Sul, todos os estados sediaram. No Centro-Oeste, falta o Mato Grosso, mas eu já sei que a Irene, professora do Mato Grosso, quer levar já o ENEC em 2022 para Cuiabá. Não sei como é que vai ficar agora, que o ENEC agora é responsabilidade não mais da SBQ. O ENEC agora é responsabilidade da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. No Nordeste ainda faltam Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. E no Norte faltam Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima. E eu sei todos os símbolos, que coisa impressionante. Encontros regionais, pessoal. Aí tem o EDEC, que é um marco. Lembra? Por que ele é um marco? Porque ele ocorre antes do ENEC. O Encontro de Debates em Ensino de Química ocorre 2 anos antes do ENEC. Aliás, o ENEC só foi criado porque as pessoas estavam no EDEC, lá no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, no EDEC, falaram o seguinte, gente,
Precisamos criar um nacional, né? Vamos ficar só aqui no Sul? Não, vamos criar um nacional. E do EDEC, eles criaram 2 anos depois o ENEC, em 82. O primeiro EDEC foi em 1980, olha lá, 2 anos antes do ENEC. Então, se a gente quer considerar um marco em termos de ensino de química no país, na minha percepção é o EDEC. Ele ocorre na PUC, em Porto Alegre, em 1980. Foi uma ação da regional da SBQ. Quem era o presidente da regional da SBQ no Rio Grande do Sul nessa época? Ático Inácio Chassot. E aí, utilizando-se da estrutura da SBQ e da regional da SBQ, ele faz o primeiro EDEC em Porto Alegre. O último ocorre agora em Canoas, na UBRA, em 2018. Olha só a edição. 38º. Ele ocorre no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul, anualmente há 38 anos. Não falhou. O EDEC não falhou. Uma coisa impressionante. Anualmente ela ocorre, né? O EDUC, Encontro de Educação Química da Bahia. O primeiro acontece em 1989 na UFBA e o último aconteceu em 2017 na UNEB. O próximo acontecerá em 2019, também em algum lugar da Bahia. O povo gosta desse número, né? 300. Deve ser um número mágico, né? Ah, põe 300 aí. Deve ser o corte de financiamento, porque não é possível um negócio desse. EPPEC, que é o Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química, o primeiro ocorre em 2004 na Unicamp, o último ocorreu em 2017 no Instituto Federal do Sertãozinho, não sei onde será o de 2019, se alguém tiver notícias. O SIMPEC, que é o Simpósio de Profissionais do Ensino de Química, que ocorre sempre na Unicamp, o primeiro em 2001, o último em 2017. Olha que bonito! O EVEC, o Evento em Ensino de Química, que o primeiro ocorre em 2003, sempre na Unesp Araraquara, e o último ocorre em 2018, também na Unesp Araraquara. Qual é a particularidade? Ele é sempre realizado pelos alunos com auxílio dos docentes. Eu tive a honra de participar 2 vezes já do EVEC, né, tanto como mesa redonda, quanto ministrando minicursos. Para mim foi muito honroso participar de um evento que acontece também sem parar, né, Amadeus? Eu falo Amadeus porque eu lembro daquela música, Amadeus. 2003 e 2018. Nós temos uma novidade aqui que é o CPEC, Congresso Paranaense de Ensino de Química. O primeiro ocorre em 2009 em Londrina, o quinto aconteceu em Maringá em 2017. O Simpósio Mineiro de Educação Química, o primeiro acontece em Viçosa em 2011 e o quinto será em 2019 em São João del Rei. Olha que lugarzinho ruim para fazer um evento. Esse SMEC, ele substitui o EMEC, que ocorreu entre 1999 e 2003. Segundo o Zé Guilherme, da Federal de Juiz de Fora, ele me falou, por que vocês mudaram de EMEC para SMEC? Eles sentiram a necessidade de uma nova roupagem para um evento que não tinha muitas pesquisas na área de ensino de química. Eram eventos que tinham mais contribuições ao ensino do que pesquisas. E aí eles decidiram reiniciar, fazer um reload, né, da educação química mineira e chamaram de Simpósio Mineiro de Educação Química. O ENEC com 2 N's é o Encontro Norte-Nordeste de Ensino de Química. Parece que houve 3 edições, mas por enquanto ele é uma cabeça de bacalhau. O que é isso? Todo mundo sabe que existe, mas alguém viu? Então, isso é o que a gente chama de cabeça de bacalhau. Vários pesquisadores falaram disso aqui, mas eu não achei em nenhum anais, não achei nenhuma citação em nenhum currículo. Ninguém publicou nesse congresso. Eu acho que ele não existe. Eu acho que ele está numa dimensão paralela. Mas você vê citação no livro do Chassot, para quem é útil o ensino. Você vê citação no artigo da Salete. Você vê citação em vários lugares. Mas eu não acho. Mas ele existe. Acho. Existiu o encontro da Rede Rio de Ensino de Química, que aconteceu em 2017. E, finalmente, o ECODEC, puxando sardinha para o lado do Centro-Oeste, que é o Encontro Centro-Oeste de Debates em Ensino de Química, que o primeiro aconteceu em 89 em Brasília e o 16º aconteceu em 2009 em Itumbiara. E por algum motivo que ninguém sabe explicar por quê, ficou 10 anos sem ninguém fazer nada. E aí nós vamos fazer agora em 2019 em Goiânia. O ECODEC voltará. The Back of ECODEC. Voltará em 2019 nas mãos do Instituto de Química da UFG, que será coordenado por mim e pela professora Niwara.
Por que aumentou esse tanto de evento, gente? Por que tem esse tanto de evento nos últimos anos? Ora, porque aumentou a quantidade de pessoas que trabalham com ensino de química. Se isso é bom ou ruim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aumentou a quantidade de pessoas que trabalham em ensino de química. É claro que vai aumentar o número de eventos. Claro que vai aumentar o número de pessoas em eventos, não é? Marco 2, criação da divisão de ensino de química da SBQ. Então, a divisão... Deixa eu só molhar a garganta aqui, pessoas. Beber água devagarzinho para não aparecer eu engolindo no microfone. Glu, glu, glu. Bom, a divisão foi criada em julho de 88, durante a 11ª reunião da Sociedade Brasileira de Química. Olha a primeira diretoria. Roseli Pacheco Snetler e Maria Eunice Ribeiro Marcondes. Se elas já estavam no marco inicial do EDEC e do ENEC, olha elas de novo aqui na criação do ensino de química. Ou seja, a criação do ensino de química, Roseli, Maria Eunice, Pitombo, está tudo imiscuído. É uma coisa só. Né? A gente não pode desconsiderar isso nunca. Agora, começar uma área dessa dentro da química no Brasil deve ter sido uma coisa extremamente difícil, né? No total, até hoje, tivemos 17 diretores, porque a cada 2 anos muda de diretores. A atual diretoria sou eu, diretor, professora Niuara, vice-diretora, e a professora Deise da USP, tesoureira, que nunca mexe com dinheiro. Eu não sei porque que chama tesoureiro aquilo. Nós estávamos na gestão 17 e 18 e agora estamos na gestão 19 e 20, que começa em 18. É coisa da SBQ, é assim mesmo. Tá? Então eu fui o 16º e o 17º diretor da divisão. Ela foi a primeira divisão da SBQ, estatutariamente. No estatuto da SBQ, ela começou a criar divisões. A primeira divisão criada foi a divisão de ensino. Olha que interessante. E a SBQ foi fundada em 78. Então, 10 anos depois, se funda a primeira divisão. E a primeira divisão é a divisão de ensino. Então, é um marco extremamente importante. Marco 3. Os painéis dentro da reunião da Sociedade Brasileira de Química. Olha só. A primeira reunião, em 77, 78. Aí foi subindo, ó. 79, 81, 83, foi. Até 2001, que passou de 100 trabalhos. Em 2001, foi a primeira vez que passam de 100 trabalhos na divisão de ensino de química dentro da reunião anual da SBQ. Aí, ó, olha só que interessante. Em 2002, quase chega a 150. Em 2003, exatamente 150. Em 2004, passa. Em 2005, passou um pouquinho. Em 2006, cai. Tá vendo que foi uma constância? De repente, em 2011, 432. Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque foi em Florianópolis. Aí foi em Florianópolis, já não sei por quê. Foi para 432. Não consigo imaginar o motivo até hoje. Não tem, talvez, a influência do PIBID aí? Começou a ter muita coisa do PIBID. Pode ser, porque o PIBID começa aqui entre 9 e 10, né? E aí os primeiros trabalhos podem ter começado a aparecer aqui, né? Pode ser sim um motivo. Bom, aí depois, aqui, pessoal, começa a cair de novo. E depois de 2015, o que aconteceu em 2015? Um golpe, né? Entre 2015 e 2016 acontece eu acho que foi um golpe. Vocês podem não achar. Para mim foi. Acontece um golpe parlamentar no Brasil e você tem uma queda drástica dos trabalhos na SBQ. Tem 2 motivos aqui. 1, falta de financiamento. 2, oriundo do golpe. 3, os pesquisadores da área de ensino de química começam a se mostrar insatisfeitos com a relação com a SBQ. Esse é um ponto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, lá na SBank, tá? Essa insatisfação inicial gerou uma fuga de pessoas da reunião anual, juntamente com o golpe parlamentar de 2015. Bom, artigos na revista Química Nova, olha só. Na década de 80, aproximadamente 58 artigos foram publicados em todas as revistas Química Nova da década de 80. Na década de 90, chegou a 97. Na década de 0 até o ano 2010, já foram quase 180 trabalhos. E agora, na década de 10, que termina em 20, já foram quase 240 artigos. Então, um crescimento exponencial de artigos na seção de educação da revista Química Nova, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Química. Então,
Qual o problema? A maioria ainda é proposição de experimentos em nível superior. Então existe uma proposição, ou seja, contribuições ao ensino da química. A Química Nova tem sistematicamente negado trabalhos de nível médio. Então, se você manda trabalhos de pesquisa de nível médio para a Química Nova, ela manda você mandar para a Química Nova na escola. Ela nega sistematicamente. Ela quer trabalhos de nível superior e tem preferência por proposições de experimentos. Tá? Agora, existem trabalhos em menor escala dentro da seção de educação, que são trabalhos de pesquisa e ensino de química, cujas temáticas são currículo, livros didáticos, evasão e trabalhos de pesquisa e ensino de química pertinentes ao ensino superior. É a preferência da seção de educação da Química Nova. Muito difícil um trabalho de ensino médio passar em Química Nova. Porque passa primeiro pela editoria, e a editoria vai mandar para a Química Nova na escola. Marco 4. Os projetos da divisão de ensino e a criação da Química Nova na escola. De 88 a 93, já não tem dinheiro hoje, imagina 82 a 93 no Brasil, né? A SBQ tinha necessidade de autofinanciamento. Então, em 94, acontece o Encontro Nacional de Ensino de Química em Belo Horizonte, e lá os pesquisadores de ensino de química criam a Química Nova na escola, que publica o seu primeiro número em 95. Então, a publicação do primeiro número de Química Nova na escola. E dentro da SBQ, quem era sócio da SBQ pagava uma taxa a mais para ter a revista física em casa. Recebia em casa a revista. Né? Hoje já não recebe mais porque não tem dinheiro. Já se cobra para publicar na Química Nova na escola porque a Sociedade Brasileira de Química não tem dinheiro para sustentar as próprias revistas. Até 2008, eram 2 números por ano. E cada número por ano, cada número desse era um volume. De 2009 até o momento, aí sim, em cada ano você tinha um volume e cada volume 4 números. Então, por exemplo, 2005 teve o volume 1 e o volume 2. 2005, 95. 96, o volume 3 e o volume 4. 97, o volume 5 e o volume 6. Já em 2009, o volume de 2009 tinha volume X, número 1, depois número 2, depois número 3, depois número 4. Por que essa mudança? Uma tentativa de tornar a Química Nova na escola uma revista palatável a publicações de artigos em pesquisa especificamente, para aumentar o qualis. A revista precisava aumentar a qualificação na CAPES. E para aumentar a qualificação na CAPES, ela precisava ter volumes anuais com números separados. Então esse é o primeiro volume. E esse é o último, volume 40. Ó, você vê que o primeiro volume era número 1, era volume 1. Aqui não, ó, o volume 40, esse é o número 2. Ainda faltam 2 números para o volume 40 este ano, para vocês terem ideia da diferença dessa mudança de Química Nova na escola para se adequar à CAPES. E isso foi um marco, por quê? Foi a primeira revista na área de ensino de química do país, e ela foi criada para o professor, ela não era uma revista de pesquisa. Ela era uma revista de contribuições ao ensino de química para ajudar o professor na sala de aula. E com o tempo ela foi se transformando, além de contribuições, em uma revista de publicação de pesquisa na área de ensino de química. Ela tem de 8 a 13 artigos por número. Até o momento publicou aproximadamente 650 artigos distribuídos nessas seções. Ó. O sistema é peer review com editores por seção. O que é peer review? Você manda o artigo sem o seu nome e quem vai ler o seu artigo e avaliar, você também não sabe quem é. Então é duplo cego. Ninguém sabe quem é ninguém, a não ser o editor. Né? No fim das contas a gente acaba sabendo, dependendo do parecer, né, que o cara dá para você. As revistas, as seções Química e Sociedade, Educação em Química e Multimídia, Espaço Aberto, Conceitos Científicos em Destaque, História da Química, Atualidades em Química, Relatos em Sala de Aula, Ensino de Química em Foco, O Aluno em Foco, Experimentação no Ensino de Química e Cadernos de Pesquisa. Esse espaço aberto aqui tem uma ideia interessante. Foi o primeiro artigo que eu publiquei em Química Nova na escola, que foi um artigo de jogos sobre equilíbrio. Eu publiquei aqui nessa seção. E me marcou bastante exatamente porque, como era um artigo de jogos em 2002, imagina, já tinha um preconceito grande com essas questões de contribuições com os jogos, né?
E a primeira frase do artigo era: eu não sei como tem alguém que ainda quer fazer trabalhos com jogos. Foi a primeira linha do parecer que eu recebi. Se eu tivesse existido, eu tinha existido nessa época, né? Bom, Marco 5. Formação de mestres e doutores. Até o artigo da Roseli em 2002, segundo ela, existiam 77 mestres e 32 doutores. O Amadeu usa uma palavra que eu gostei bastante, né, como é que você fala? Puro, raça pura, como é que você falou? Puro sangue. Puro sangue. O que quer dizer puro sangue? Eu gostei da... Puro sangue é o quê? Mestres e doutores que fizeram mestrado e doutorado na área de ensino de química, não foram migrantes. Entenderam? Então, não quer dizer que não existiam outros mestres que trabalhavam com isso. Não quer dizer que não existiam outros doutores que trabalhassem com ensino de química. Mas, puro sangue, até 72 eram 77 mestres e 33 doutores. É muito ou pouco? É nada. Num país dessa dimensão, é praticamente nada, né? Todos estes ou eram mestres e doutores em educação, ou eram mestres e doutores em ensino de ciências, ou, nesse caso aqui, ó, de ensino de ciências, não tinha quase nenhum desses, porque existia só um programa de ensino de ciências nessa época. Então era muito pouco, eram quase nada. Nessa época coincide também, nesse período, não exatamente em 2002, a criação da área 46 da CAPES, que é a área de ensino de ciências, que foi demolida e não existe mais. Então, como ela não existe mais, é por isso que eu defendo que a área de ensino de química é uma área da química hoje. Para quê? Para que a gente tente, de alguma maneira, criar uma identidade. Por que criar identidade? Porque a área de ensino hoje, da CAPES, que não é mais a área 46, que a área 46 era ensino de ciências, e existia ensino de química, ensino de biologia, ensino de física. Hoje não. Hoje nós estamos na área de ensino. Aí tem ensino de química, ensino de física, ensino de biologia, ensino de matemática, ensino de dança, ensino de fisioterapia, ensino de medicina, ensino do quanto é que você puder imaginar. E como eu estou ligado ao CNPq, porque eu sou pesquisador do CNPq, às vezes eu recebo um trabalho de dança para analisar. Ensino de dança. Aí o que você tem que escrever? Você tem que escrever um parecer falando que você não consegue avaliar aquilo porque você é da área de ensino de ciências. Aí eles devolvem, né? Porque às vezes eles erram na hora de distribuição, porque eles vão escolhendo os PQ2 lá e manda os arquivos, né? Por quê? Porque o sujeito que está lá no CNPq distribuindo projeto, ele distribui projeto pelo número de pessoas, ele não quer olhar se o Marlon tá. Aí tem um cara que é mais inteligente, esse rapaz é de que área mesmo? Ah, do ensino de química, vou mandar só os de ensino de ciências para ele. Aí tem um que é mais preguiçoso, ele olha, Marlon, que não bonito, ensino de dança, filosofia, geografia ele sabe, geografia. Bom, entre 2003 e 2013, esse é um dado de um trabalho do professor Gerson Moll, que ele publicou em 2013, a partir do banco de dados da SBQ e do banco de dados que ele tinha pessoal. Já eram 140 mestres e 52 doutorandos. E já existiam 113 doutores. Então, ó, triplicou o número de doutores até 2013. Por inferência, a partir de uma pequena pesquisa que eu fiz em currículos Lattes, esse tipo de coisa, mas tem um aluno meu trabalhando com isso, sobre historiografia do ensino de química, deve defender o mestrado dele daqui a um ano, ele está trabalhando com historiografia. A gente está inferindo 250 doutores puro sangue na área hoje, no Brasil. Mais aproximadamente uns 50 que são migrantes, nós temos no ensino de química no Brasil hoje aproximadamente 300 doutores trabalhando em universidades. Mestres a gente acha que é bem mais, é uns mais de 300, quase 400 mestres formados nessa área. Isso é muito ou pouco? Continua nada, né? Entre educação, ensino de ciências e química, aí a gente já pode chegar a uma inferência de 300. Esses 250 é aqui, ó, educação e ensino de ciências. Quando você considera doutores em química, como assim doutores em química? Por exemplo, os doutores que o Amadeu vai formar aqui dentro do Instituto de Química. A linha de pesquisa é ensino de química, mas o título é doutor em química. No meu caso também, eu fui formado aqui na UFSCar, eu sou doutor em ciências, química, mas o meu trabalho é na área de ensino de química. Marco 6. Já deu o horário aí? O Amadeu está acabando.
Quanto já foi? Quantas horas aí, gente? 1h10? Ainda falta 20 minutos. 20 nada, falta uns 40, tem muita transparência aqui ainda. Marco 6, revistas da área. Olha só, eu pus aqui a revista, era para ficar maior, mas não ficou muito bom não, né, gente? Ó, Química Nova na Escola. Qual a qualificação dela no ensino? B1. Qualificação na educação? B2. Qualificação na química? B4. No interdisciplinar? B2. Revista Brasileira de Ensino de Química. Aparece depois do trabalho da Roseli. Então, vai ser depois de 2002. No ensino ela é B1, na química ela é C. Sabe o que significa C no Qualis? Nada, exatamente. Ele fez assim, ó. Não significa nada. Eu não sei porque que eles qualificam a revista como C, até hoje. A revista de debates em ensino de química é a mais nova de todas na área de ensino de química. Ela foi criada em 2016, ela já é B4. Olha que interessante, a Química Nova. Ela é B3 no ensino, B2 em química e C no interdisciplinar. Aí, gente, na metade, no último Qualis, eu não pus aqui não, mas ela aparece no Qualis Educação como A2, a Química Nova. Sabia disso? A2 na educação. Ou eles erraram, porque não dá para entender como é que a Química Nova na escola, em educação, é B2, e a Química Nova, que tem uma série de artigos na área de química técnica, é A2. Ou seja, a gente acha mesmo que o pessoal do Comitê de Educação fuma. Revista Virtual de Química também é nova. É B3 no ensino, B4 em educação, B3 na química e B2 no interdisciplinar. E esse aqui, gente, ó, eu tenho que pôr porque existe, né? Periódico Tchê Química. Ele chama Periódico Tchê Química. Ele é B5 no ensino, não é qualificado na educação. Ele é B5 na química, mas também é Tchê Química. E ele é B4 interdisciplinar. Bom, a única revista que existia quando a Roseli escreveu o artigo dela em 2002 era a Química Nova da Escola e a Química Nova. Ambas eram da Sociedade Brasileira de Química. Os outros, ó, a Revista Brasileira de Ensino de Química é uma iniciativa da editora Átomo. A Revista de Debates em Ensino de Química é uma iniciativa própria de um professor de Santa Catarina e de um professor da Rural de Pernambuco. A Revista Virtual de Química é a revista nova da SBQ, que é virtual. E o periódico Tchê Química é um pessoal também do Rio Grande do Sul que edita. Essas são as revistas em ensino de química existentes no país. Existem outras revistas que publicam trabalhos no ensino de química, como, por exemplo, Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências, que eu não coloquei aí, Ensaio, entre outras. O nascimento de Química Nova, em 78. Olha que interessante. Quase ninguém fala sobre isso também. Os artigos na seção de educação. Olha o primeiro. Sabia disso, Amadeu? Um jogo de cartas usado como método auxiliar no ensino de reações químicas, do professor Golvan de Magalhães, da UNB. Então, o primeiro artigo da seção de educação de Química Nova era um artigo sobre jogo. Nossa, quando eu falo isso, o povo quase me bate. De inveja. Mas não era eu, não. Tá? Porque nessa época eu tinha 8 anos. Só que esse artigo aqui, gente, era o quê? Era um artigo de pesquisa em ensino de química? Não. Era um artigo de contribuição ao ensino de química. Não existia referencial, não existia uma análise, não existia um método. Era só uma contribuição. Faça isso para obter isso. Em 1980, o Aécio Chagas, que é migrante e começou a trabalhar com história da química, publica uma visão diferente do ciclo de Carnot, que é uma questão histórica que ele publica em 1980. Aí aparece em 1981 o que todo mundo estuda nos cursos de licenciatura como basicamente o primeiro artigo de pesquisa e ensino de química do Brasil, que é um estudo sobre o tratamento do conhecimento químico em livros didáticos brasileiros dirigidos ao ensino secundário de química de 1875 a 78, de quem? Roseli Pacheco e Schnetzler. Esse é o que se considera o primeiro artigo em pesquisa em ensino de química do Brasil. Mas e aqueles da anais da ABQ? Eles tinham a alcunha de ensino de química, mas eram pesquisa? Não. Mas foram importantes? Foram, inclusive para a própria Roseli.
Aí aparece em 1981, ó, descrição e análise de problemas de desempenho de professores de química do segundo grau. O segundo grau é o ensino médio hoje. Na minha época chamava segundo grau, tá? Na região de São Carlos, São Paulo. Na minha época não, desculpa, foi alto falho. Na época de alguém mais velho. Eu coloquei alguns nomes aqui que eu acho de extrema importância. O Roberto Ribeiro da Silva, que hoje está na UNB, aposentado. Eu tenho um aluno lá, fez doutorado e passou no concurso lá, que chama Eduardo Cavalcante, né? E aí ele ficou na mesma sala do Bob. A gente chama o Roberto Ribeiro de Bob. E aí ele aposentou. Aí o Eduardo, ele vai todo dia para a universidade, mesmo morando longe, mas não tem um dia que você pode ficar, porque Brasília é complicado, não tem um dia que você pode ficar lá na UNB trabalhando. Ele falou, não, porque o Roberto aposentado vai todo dia. Imagina eu que não estou aposentado. Aí o cara chega lá e fala assim, cadê o Eduardo? Ah, não veio, mas o aposentado veio. Roberto vai todo dia lá, tá aposentado e vai lá contribuir todo dia, né? Aí foram os nomes que eu destaquei aqui desse artigo, que é o Roberto Ribeiro da Silva, o Romeu Cardoso Rocha Filho, que está na UFSCar, e um nome que quase não aparece nos trabalhos de ensino de química, mas foi extremamente importante na década de 80, que é esse cara aqui, ó, Dácio Hartwig. Dificilmente ele aparece em alguns trabalhos, mas ele, nesses primeiros trabalhos de educação em química nova, tem sempre o nome do Dácio Hartwig, que é da Faculdade de Educação da Federal de São Carlos, provavelmente já aposentado. A Química Nova na Escola também é uma revista da SBQ. Já falamos dela no marco anterior. Por que eu estou falando que ela é da SBQ? Porque alguns pesquisadores do ensino de Química dizem assim, não, a gente sai da SBQ e leva a Química Nova na Escola. Não, não leva. Porque a Química Nova na Escola é uma revista da Sociedade Brasileira de Química. Ela não é dos pesquisadores do ensino de Química, apesar de ter artigos dos pesquisadores do ensino de Química. Bom, entre 1982 e 1991, se você for procurar lá, que está tudo disponível no site da SBQ, existe uma profusão de artigos de quem? Roberto Ribeiro, Romeu Cardoso Rocha Filho e Dácio Hartwig. Uma quantidade grande de artigos entre 82 e 91. Mas as pessoas, às vezes, né, o problema da historicidade é isso. Algumas pessoas vão sendo relevadas por algum motivo. Então eu faço questão de colocar o do professor Dácio aqui, porque ele fez incríveis contribuições nessa revista entre 82 e 91, e ele é relegado a um segundo plano, provavelmente por rixas políticas ou rixas de poder existente em qualquer área, em qualquer congregação de pessoas, né? Infelizmente isso acontece. Livros. Uma profusão de livros. Mas quais foram os primeiros? Por que eu gosto de falar dos livros? E a Roseli falou dos livros no primeiro artigo dela. Por que eu gosto? Ora, porque na nossa área de pesquisa, o que chega mesmo ao professor são os livros. Quase não se lê muito artigos na área de pesquisa. Quem lê muito artigo na área de pesquisa são vocês que estão fazendo mestrado e doutorado. O professor gosta do livro. Então nós temos que produzir mais livros. Quais foram eles? Por exemplo, o primeiro deles, que é Aprendendo Química, da Lila Vatti Romanelli, já aposentada, e da Rosária da Silva Juste, que hoje é editora da Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências. Esse livro ele é extremamente importante, foi o primeiro livro publicado pelo editor Unijuí na área de ensino de química, com pesquisas na área de ensino de química. Ele está esgotado. Você acha ele em sebo ou em armários dos professores mais antigos. Esse aqui, ó, também da mesma época, Ciência através dos Tempos, de quem? Do Chassot. É uma referência, né? Outro livro do Chassot que ficou extremamente importante também no começo da década de 0 até 10, que é o Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação Moderna. Esse aqui, ó, é extremamente importante. Foi o começo do CTS, da Ciência, Tecnologia e Sociedade no Brasil, e foi na forma de livro, que é o livro do Wilson e da Roseli Schnetzler. Então, esse livro ele é de 2000. Ele é extremamente importante, porque ele iniciou o CTS no Brasil, o ensino de química e o CTS no Brasil. De extrema importância. Né? E é um livro que você ainda acha para comprar até na Unijuí. Né? Esse livro do Wilson ele foi muito importante, porque quando eu fiz o concurso em 2002 na UFG, eu tinha 15 anos, quando eu fiz o concurso em 2002 na UFG, eu fiz a prova escrita, que era uma prova de várias questões lá,
E aí a gente resolveu várias questões de vários temas, não era um tema para cada um, eram vários temas na prova escrita. E na prova didática, tinha lá 10 pontos e um dos pontos era CTS. Gente, ninguém sabia o que era isso em 2002. Aí nós lá, assim, esperando sortear o ponto, um virou pro outro, tem 10 pontos, não vai cair CTS, né? Adivinha? Caiu CTS, sorteou o ponto CTS. Aí eu lembro que eu tinha esse livro, que eu tinha comprado em 2001, num congresso, que eu não lembro qual é, da SBQ, foi da SBQ 2001, que eu comprei esse livro. Que livro interessante, comprei, nunca tinha lido. Sabe que a gente compra livro e não lê? Trem mais normal do mundo, né? Você vai comprando livro e vai deixando ele na fila, um dia você lê. E aí eu lembrei que eu tinha esse livro, e aí foi sorteado ponto, e eu levei ele na malha, vai que, né? Tipo Bradesco, vai. Eu tinha certeza que não ia cair, eu levei. Aí eu estudei por esse livro, fiz a prova, passei. 7 anos depois, mais ou menos, eu encontrei o professor Wilson, saudoso professor Wilson, que infelizmente faleceu. Encontrei com ele num evento, falei, professor Wilson, você sabe que eu só passei no concurso por causa desse livro seu, né? E ele era um cara muito tranquilo, muito humilde, ele deu um passinho para trás assim, então cumpriu o papel dele, né? Olha só que delicado, né, cara? Então, ele deu um passinho para trás assim, então cumpriu o papel dele. Cumpriu, estou empregado. Bom, esse livro também é espetacular, é da Andréia Horta Machado, Aula de Química, Discurso e Conhecimento, também um marco na área. Esse livro do Maldaner, acho espetacular, A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química, também um marco interessante na forma de livro da nossa área, todo mundo tem que ler. E aí começam a aparecer os livros mais novos. Por quê, pessoal? Olha só. Os livros é o que alcançam ainda mais o professor na escola. Se quer alcançar o professor na escola, você vende livro. O professor gosta de ir em evento para comprar livro. Por quê? Hoje, além de tudo, há uma maior facilidade de publicação de livros. Qualquer pesquisador hoje pode publicar livro. As editoras ficam mandando e-mail para você, assim, quer publica com a gente, não, Amadeu? Tem uma editora chamada Apres, ela descobre você em qualquer lugar e fala, você publicou um trabalho na comarca de Guapó. Nós sabemos que você esteve em Guapó, nós vimos você lá e você publicou um trabalho lá. Publique seu livro. Aí ele te dá uma série de opções. Mas não é editora ruim, não. Ela te dá o ISBN, ela registra o seu livro, ela tem corpo editorial. Só que ela ganha em cima de você, como qualquer editora, né? Então tem vários pesquisadores novos publicando na Apres, entre outras editoras. Livraria da Física. Tem bons livros na Livraria da Física, na Apres, na Unijuí. Livros novos que estão surgindo de pesquisadores novos, o que eu acho extremamente importante. Porém, tem que demandar cuidado. Porque publicar livro hoje é fácil. Se você tiver de 2 a 3 mil reais, você publica um livro facilmente hoje. Só que você tem que pensar o seguinte, qual editora eu vou publicar esse livro? Como eu vou controlar isso? Vocês que estão fazendo mestrado, doutorado, logo a Apres descobre vocês. Né? Na hora que você aparecer no primeiro congresso do IMPEC, na hora que você for no IMPEC, no primeiro trabalho do IMPEC, você chegou em casa, a Apres viu você. Não é impressionante, Amadeu, como é que eles descobrem a gente? Não sei como que eles fazem isso. Deve ter alguém infiltrado nos eventos da Apres, que fica pegando os e-mails das pessoas assim, fulano, né? O cara vê lá o Amadeu, sujeito, um óculos, assim, uma barba, assim, manda e-mail pra ele, da Unesp. O Amadeu senta na cadeira da Apres, pisca no computador, assim. Esse livro é muito interessante, Fundamentos e Propostas do Ensino de Química para a Educação Básica no Brasil, ele é de 2007, foi organizado pela professora Lenir e pelo professor Otávio Aloysio Maldaner. Esse livro aqui, Formação Superior em Química do Brasil, também da Lenir e da professora Agustina, no qual tenho a honra de trabalhar lá na UFG. Muito interessante também, Formação Superior em Química do Brasil. Olha esse livro interessante aqui, não conheço o autor, Jogos e Atividades hoje para o Ensino de Química, mas eu sei que ele é belo. Um sex appeal. Tem de tudo nesse rapaz. Esse aqui eu recomendo demais, é um dos mais novos da área, do professor Wilmer Ernesto Francisco Júnior, Ciência Inversa e Prosa. Ele discute história da química e ciência a partir de uma prosa simples e recheado de poesia. É um livro espetacular, do professor Wilmer, pesquisador que é professor da Federal de Alagoas. Muito legal. Filho da casa, como já falei para vocês, ele defendeu a tese dele aqui. Esse livro aqui eu recomendo, não porque foi ex-aluno meu, mas porque é um assunto bastante diferente.
RPG e ensino de química, foi lançado no ENEC agora. É um pesquisador novo também, da mesma época do Amadeu, são pesquisadores novos, que eu tenho grande consideração porque são pessoas novas e competentes, né? O Amadeu já está acostumado a fazer a apresentação oral na SBQ. Vai para a SBQ, apresentação oral do Amadeu. Esse aqui eu gosto bastante também, de um professor novo também, que defendeu em 2016, são Histórias da Química. São vários capítulos que falam sobre a história da química, de uma perspectiva de cada pesquisador. Bastante interessante também pela editora Apres. Então, vejam só, é um marco, mas que está aumentando. Eu escolhi esses aqui, gente, mas foi uma escolha mais pessoal. Existe uma série de outros livros, de outros pesquisadores mais novos e mais antigos, que estão sendo comercializados em eventos. Isso, para mim, é um marco extremamente importante para a definição de área como pesquisa. E o último marco, a criação da SBenq. Então, ó, em 2018, foi o ano da criação da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, que foi criada aonde? No 19º Encontro Nacional de Ensino de Química em Rio Branco, no Acre. Isso foi extremamente significativo. Você criar uma Sociedade Brasileira de Ensino de Química num estado da região norte. Tanto eu quanto o Amadeu temos a honra de sermos sócios fundadores, né? Porque estávamos lá. Então, quem estava lá no ENEC, nesse momento, é considerado sócio fundador. Quer dizer, na minha lápide vai estar escrito lá, fundou a SBenq. Bom, é o desafio, né, pessoal? Eu estava conversando hoje no almoço com o professor Amadeu. É um desafio criar uma sociedade hoje. Então, as pessoas que estão à frente dela, professor Gerson, professora Elisa Macena, professora Maria Helena Roxo Beltrán, a professora Maria Helena Roxo Beltrán, da História da Química, também uma matriarca da História da Química, lá da década de 1980, professor Marcelo Jordan, essas pessoas que estão nessa primeira diretoria terão um desafio extremamente grande, porque eu diria que é um novo marco inicial. Eu falei para vocês de vários marcos que caracterizam o ensino de Química, mas esse aqui é um novo marco inicial de uma nova era para o ensino de Química, porque nós vamos ter uma sociedade própria. E a gente discutia hoje, eu e o Amadeu, isso é bom ou isso é ruim? O quanto isso é bom? O quanto isso é ruim? Eu diria que é ótimo. Precisamos de uma sociedade que nos represente. Eu diria que é ruim, porque ela racha com a outra sociedade. Nós temos duas sociedades. Sociedade Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Se não soubermos trabalhar isso conjuntamente, se não soubermos juntar as duas forças, isso é ruim para a química e é ruim para o ensino de química. Então, eu, como diretor da divisão de ensino de química, já sentei com o presidente da Sociedade Brasileira de Ensino de Química para fazermos trabalhos conjuntos. Por quê? Eu vou ser sócio dessa sociedade? Vou. Mas você não é da SBQ? Ora, a Constituição me permite ser sócio de quantas associações eu quiser. Então, por exemplo, eu sou sócio da ABQ, sou sócio da SBPC, sou sócio da Abrapec, sócio da SBQ e agora sócio da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Ou seja, meus filhos ficam sem comida. Né? É um desafio incluir uma nova sociedade, pessoal. Qual o caminho? Primeiro, ela tem que ser fundada. Segundo, ela tem que ser registrada. Terceiro, ela tem que ser registrada na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para ser considerada uma sociedade dentro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Para depois ela se incluir nos meios governamentais. Por exemplo, o Ministério da Educação quer uma indicação para trabalhar no Programa Nacional do Livro Didático. Ele manda um convite para onde? Para a Sociedade Brasileira de Química. Quando que ela vai mandar um convite para a Sociedade Brasileira de Ensino de Química? Quando ela se fortalecer. Então, cabe a nós, e vocês também, que são os novos pesquisadores da área de ensino de química, fortalecer essa sociedade. Mas também cabe a nós, e também cabe a vocês, não deixar a outra Sociedade Brasileira de Química. Por quê? Se eu parto do pressuposto que o ensino de química é uma área da química, eu tenho que estar na SBQ também? Sim, eu acredito que sim. Eu defendo que sim. Você vai ter outros pesquisadores da área de ensino de química que não vão ter esse mesmo pensamento. Eu estou dizendo para você que isso é um pensamento meu,
do diretor da divisão de ensino de química, do professor Marlon. Vocês vão ter outras ideias, outros pesquisadores que vão ter uma ideia diferente. Vão dizer para você assim, não, a gente tem que sair da SBQ porque a gente tem uma sociedade própria. Não, eu sou partidário de que se o ensino de química é uma área da química, ele também tem que estar na SBQ, também fazendo trabalhos dentro da SBQ. Por quê? Se eu saio da SBQ e abandono a divisão fecha? Não. A SBQ nunca vai fechar a divisão de ensino dela. O perigo é uma pessoa que não é do ensino assumir a divisão de ensino. Então, é um processo complicado? É. É um processo curto? Não. Só o tempo dirá. De qualquer forma, eu defendo que as duas andem juntas, tá? Por que uma sociedade? Por que ela surge? Porque muitos pesquisadores da área de ensino de química começaram a ficar insatisfeitos com o pequeno espaço que tinham dentro da SBQ. O espaço era muito pequeno. E, às vezes, as relações entre os pesquisadores da área técnica e os pesquisadores do ensino de química eram um pouco complicadas. Por quê? Vou usar uma palavra do Amadeu que ele usou no almoço hoje. Às vezes, falta diálogo. Às vezes, o pessoal da área técnica não quer dialogar com o pessoal da área de ensino e vice-versa. Mas tem que partir da gente. Essa conversa, esse diálogo tem que partir da gente. Nas últimas 2 gestões que eu estou à frente da SBQ, eu tive sorte de ter 2 presidentes que resolveram se aproximar da divisão de ensino. O professor Aldo Zerbin, da Federal do Paraná, e agora o professor Norberto Lopes, da USP Ribeirão. Todos passaram a encarar a divisão de ensino como importante para a própria SBQ e fazer as indicações que tinham relação com o ensino de química, todas voltadas para a divisão de ensino. Isso foi extremamente importante para o próprio fortalecimento da divisão de ensino. O que vai ser importante para o próprio fortalecimento da nova sociedade. Tá? Já falei, né? Devemos sair da SBQ? Para mim, não. Na tentativa de fazer um fechamento com vocês, que já estamos todos cansados, né? Como serão os próximos anos, pessoal? Quais são as novas perspectivas? Olha, eu sou um tipo de pesquisador que acredito muito no novo. Eu acredito muito no novo. Então, tanto à frente da SBQ quanto à frente de outras situações, eu sempre tento colocar pesquisadores novos para mostrarem o seu trabalho ou para mostrar trabalhos que já fazem há algum tempo. Né? Eu tenho dado essa preferência para pesquisadores mais novos, porque eu acredito no novo. É o novo que faz a mudança do ensino de química, ou da pesquisa no ensino de química. Então, eu acho que os pesquisadores mais antigos devem começar a abrir espaço para os pesquisadores mais novos. Eu lembro de uma atividade no ENEC, o Amadeu estava presente, foi a última atividade, né? O Novo Sempre Vem, que a gente colocou pesquisadores que defenderam no último ENEC, 2016. Eles transformaram-se em doutores em 2016 e nós levamos eles para falarem em 2018 lá no ENEC, sobre perspectivas, sobre o futuro, responderam perguntas. Infelizmente, a gente ouviu em vários lugares durante o evento qual era a necessidade de pôr pesquisadores novos falando no último dia. Isso é ruim de ouvir. Ah, mas os caras não têm nada para falar? Não importa. Eles só vão ter alguma coisa para falar se for possível que eles falem. Se você tira a voz dos pesquisadores novos, a tendência da área é endurecer, a tendência da área é diminuir, a tendência da área é ficar viciada. Não podemos fazer isso, temos que dar oportunidade para o novo. Quem são esses novos pesquisadores? Né? Como trabalharão? Como é que vai ser o futuro de vocês, novos pesquisadores, e de nós, os mais antigos? A área cresceu, se fortaleceu, é uma área que cresceu, como eu mostrei para vocês, foi crescendo com o tempo. Ela é hoje muito fortalecida, e eu diria que ela é mais fortalecida hoje pelos novos pesquisadores do que pelos intermediários e mais antigos. Na minha percepção, quem segura os grandes trabalhos hoje em eventos nacionais são os novos pesquisadores, que são todos animados, querendo um monte de trabalho, vocês estão lá, querem fazer minicurso, querem fazer palestra. Eu acho que o que segura a área hoje são os novos pesquisadores. Mas, se a gente não tiver investimento, se a gente não tiver suporte, nós estamos retrocedendo. Ao invés de a gente fazer assim, a gente vai fazer uma queda. E eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso muito ruim para a área de ensino de química. Mas é só a área de ensino de química?
Não. É a pesquisa de uma maneira geral no Brasil. Então, é importante fazer um histórico desse? É. É importante você entender de onde você veio. É importante você entender de onde vieram os trabalhos que vocês estudam. É importante você entender quem são as pessoas que começaram isso. É importante você entender como elas fizeram isso em revistas, em eventos. É. Mas isso tudo pode ser jogado abaixo sem o investimento necessário e importante do Estado. Se nós não temos professor nem financiamento, como é que a gente vai ter pesquisadores na área? Se a cada dia que passa nós temos menos pessoas que escolhem fazer licenciatura, nós vamos ter menos pessoas a formarem como pesquisadores na área de ensino de Química/Ciências. É isso, pessoal. Esse é uma parte do meu grupo. Esse sou eu, com a camisa do Thundercats. Oh! Aqui nós temos o Tiagueira, aluno de doutorado, professora Niwara, que é coordenadora do grupo, Carlinha, de doutorado, Adriane, de doutorado, IC, Michael, de doutorado, IC a gente nem fala nome, né? Maria Aparecida, aluna de mestrado, IC, tá vendo de novo? Essa de olho fechado, parecendo maconheira, aluna de doutorado, Giovana, de mestrado, Mariana, de mestrado, o Léo era aluno aqui da UFSCar, foi lá trabalhar com a gente, Marianinha, assim por diante. E aqui nós temos os 5 professores da área de ensino de Química, lá do Instituto de Química da UFG, professor Marlon, professora Niwara, professora Agustina, a matriarca do ensino de Química, lá do Instituto de Química, ela foi a primeira professora do ensino de Química do Instituto de Química em 97, professor Marlon em 2002, professora Ana em 2006, professora Niwara em 2010 e professor Cláudio Benite em 2011, né? O professor Cláudio é marido da professora Ana e os dois ficam na mesma sala. Isso aqui dá sangue e morte, né? Claro. Imagina, marido e mulher todo dia, o dia inteiro, junto, depois vai para casa junto, depois dorme junto, não vai dar certo um negócio desse. Professora Agustina e eu e professora Niwara do Lequal, a gente estava lá no evento em Buenos Aires, olha que bonito que nós estamos, né? Olha só, o frio deixa todo mundo bonito, né? Você pode escrever para mim quando você quiser, ó, marlon@ufg.br. Aqui é o site do meu laboratório, lequal.com.br. Você pode me adicionar no Facebook a hora que você quiser. Tá lá, Marlon Soares. Não é uma foto minha, é uma figura de um peixe pirata. Se você não sabe o que é, procure, porque você é investigador. Né? Então você vai atrás de saber o que é um peixe pirata. Depois você vai achar o professor Marlon Soares e pode adicioná-lo ao Facebook. Né? Saiba que o professor Marlon Soares sempre tem postagens políticas lá e ele é chato, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Amadeu!